Apocalipse capítulo 3, versículos 10 e 11, assim está escrito: como guardaste a palavra da minha paciência, outra tradução diz perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar, outra tradução diz, para provar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Bendito Deus e Pai, eterno, santo, maravilhoso, misericordioso, bondoso, doce, porém poderoso é o teu nome, e por isso aqui estamos na noite desse dia, meu Pai, dispostos a te louvar, te engrandecer e na beleza da tua santidade te adorar. Como já falasse com teus filhos através dos louvores, da leitura oficial e das palavras que já foram aqui, meu Deus, proclamada, continue a falar, porque viemos aqui, meu Deus, com a disposição de ouvir a tua voz. Por isso, fale conosco, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Nos é dada uma tarefa, uma obrigação de guardar. E na proporção que nós guardamos, aquilo que nos é devido, nos dado e nos cobrado para guardarmos, será este o resultado daquilo que iremos receber no céu. Veja, o versículo 11 diz assim: assim como, ou melhor, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O versículo não está dizendo que nós temos o compromisso ou a responsabilidade de guardar a coroa. Não. Ele diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, algo nos foi dado para que nós guardemos. E o sucesso, o êxito de nós conseguirmos guardar isso que nos foi dado, é o que vai nos proporcionar o direito de recebermos a coroa. Mas o que nos fora dado, o que nos fora outorgado, para que nós assim viéssemos a guardar? O que fora que o Eterno, o Bendito, o Santo, colocou sobre a nossa responsabilidade, e assim determinou, dizendo: guarda o que tens, guarda o que te foi dado, guarda o que foi posto em tua mão, zela, cuida, não deixe ninguém tomar, não deixe ninguém roubar, não deixe ninguém surrupiar, não deixe ninguém levar. O que é que eu tenho que guardar para que eu possa ter naquele dia a satisfação de receber a coroa? Porque não é a coroa que guardamos, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não, nós não guardamos a coroa. Não cabe a nós a responsabilidade, o compromisso, a condição de guardarmos a coroa. Até porque nós não teríamos essa habilidade ou essa força de guardarmos a coroa. Mas eu vou mostrar para os irmãos o que é que nós devemos guardar. A primeira coisa que eu preciso guardar é o coração. Está escrito na Santa Bíblia. De tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. Quando eu guardo o meu coração, eu não permito que as contaminações da existência humana
da existência material venha contaminá-lo. Por quê? Porque eu preciso buscar a Deus, e uma das formas que se busca a Deus é de todo o coração. E se esse coração não tiver puro, não tiver santo, não tiver limpo, se por acaso ele estiver sujo, melado, contaminado, não será possível eu alcançar ao Eterno, buscando de todo o coração, visto que o coração está contaminado. Então, se está contaminado, eu não estou a buscá-lo de todo o coração, pois eu o contaminei. Mas a segunda coisa que eu preciso guardar, para que eu possa naquele dia ter a alegria, o privilégio, a satisfação, o sucesso e a vitória de receber a coroa, é a fé. Paulo escreve a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7 por diante. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A primeira coisa que você precisa guardar é o seu coração. Cuidado, não deixe que ele seja contaminado. Não deixe que nada, nem ninguém, a não ser Jesus, tenha espaço, domínio ou habite no seu coração. E a segunda coisa que eu preciso guardar é a fé. Mas para que eu guarde a fé, meu irmão, não é uma coisa tão fácil. E quando eu falo de mim, eu incluo todos. Não é uma coisa tão fácil. Veja, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Para guardar a fé, se faz necessário encarar um combate, encarar uma guerra, encarar uma prova, encarar uma luta, encarar um adversário, um inimigo, uma perseguição. Combati o bom combate, terminei a carreira. Veja, você não pode fugir no meio da batalha. Você não pode desistir no meio da luta. Você não pode entregar os pontos no meio do deserto, no meio da perseguição. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Não é fácil, ele nos revela, guardar a fé. Você precisa combater o bom combate, terminar a carreira, ir até o fim lutando, e assim você vai guardar a fé. Mas tem alguém parafraseou esse texto de uma forma sárdica ou lúdica, dizendo que tem alguns que, ao invés de dizer assim, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, ele diz assim: combati o bom combate, levei uma carreira e um pontapé. Misericórdia. Mas nessa noite, estamos diante de uma igreja que vai combater o bom combate, vai terminar a carreira, e queira Satanás ou não, goste Satanás ou não, se levante Satanás ou não, nós iremos guardar a nossa fé. Se você perder dinheiro, você perdeu muita coisa. Se perder a saúde, perdeu muita coisa. Agora, se você perder a fé, você perdeu tudo. Porque quem perde tudo, mas não perde a fé, se perder dinheiro pela fé, você vai reaver o dinheiro. Se perder a saúde pela fé, você vai voltar a ter saúde. Se perder a casa pela fé, você vai voltar a ter a casa. Louvado seja Deus. Então guarda o que tens, a fé. Glória a Deus. Mas ele prossegue para nos revelar o terceiro item que precisa ser guardado pelo homem, para que ele possa alcançar a coroa. Primeiro é guardar o coração. Segundo é guardar a fé. E terceiro, guardar a palavra. Veja o versículo 10. Assim como guardaste a palavra da minha paciência. Qual é a exigência aqui? Guardar a palavra.
a palavra da paciência. Outra tradução, perseverança. Porque às vezes nós guardamos hoje, guardamos amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Passou-se 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. De repente, você começa a esmorecer, a desanimar, se abater e a se perguntar, pois vem os questionamentos de que está valendo você ser fiel e guardar a palavra. Veja, as pessoas que não temem a Deus vivem mais satisfeitos, são mais felizes, mais alegres. Todo final de semana faz churrasco, vão para a praia, vão para o shopping, faz um aniversário gordo, compra grátis e mais grátis de cerveja, e farreiam para lá, farreiam para cá, aleluia, compra mobília nova todo ano, muda o sofá, muda a geladeira, muda a cama, muda o guarda-roupa, muda o fogão, e é aquela maravilha, e tu continua nessa mesma situação. Está valendo a pena tu ser fiel, obediente e guardar a palavra? Ei, eis que veio sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu guardo a palavra não é porque eu quero uma mobília nova. Eu guardo a palavra não é porque eu quero um carro novo. Eu guardo a palavra não é porque eu quero dinheiro. Eu guardo a palavra não é porque eu quero prata nem ouro. Eu guardo a palavra, porque aquele que guarda a palavra, louvado seja Deus, quando ele vier, receberá a coroa da vida. Aleluia! Glória a Jesus de Nazaré. Mas veja, o terceiro item é guardar a palavra. São os 3 itens que eu preciso guardar para alcançar a coroa. Primeiro, o coração. Segundo, a fé. E terceiro, a palavra. O salmista, no Salmo 119, ele tem 2 conselhos. O primeiro é: como purificará o jovem o seu caminho? Ele diz: observando segundo a tua palavra. Depois ele diz: eu escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lá no verso 105, ele ainda prossegue dizendo: lâmpada para os meus pés são as tuas palavras e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés. Alguém diz que é semelhante ao farol do carro: farol baixo e farol alto. Farol baixo, vê perto; farol alto, vê longe. Lâmpada para os meus pés, para aquilo que está perto é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, para aquilo que está longe. Ou seja, quem guarda a palavra do Senhor será feliz no presente e abençoado no futuro. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Louvado seja. Ora, foi lido por alguém aqui nesta noite Jesus Cristo dizendo: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se eu ando, aleluia, nas trevas, eu vou tropeçar, eu vou me atrapalhar, eu vou escorregar, eu vou vacilar, eu vou cair, eu vou desobedecer, eu vou falhar, até mesmo de forma, aleluia, equivocada, sem intenção, porque eu não vejo o caminho no escuro. Mas de repente, quando eu começo a seguir Jesus, aquilo que estava escuro começa a ficar claro, aquilo que estava vazio começa a ficar cheio, aquilo que estava fraco começa a ficar forte, aquilo que estava desanimado começa a ficar animado, aquilo que estava sem vida começa a ter vida. Louvado seja o nome do Eterno. Até porque Jesus e a palavra é a mesma coisa. Está escrito em Hebreus 4:12: a palavra de Deus é viva, é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada afiada de 2 gumes,
que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nesta noite, eu não quero dar outro alimento para você. Nesta noite, eu não quero que você preocupe-se com outra coisa, a não ser com a palavra, a não ser que você se alimente da palavra, a não ser que você ame a palavra, a não ser que você obedeça a palavra, a não ser que você estude a palavra, a não ser que você guarde a palavra, porque guardando a palavra, o Senhor também te guardará. Veja o resultado: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Está em João: e meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Resultado de quem guarda a palavra: aquele que me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos dele morada. Quer descobrir se alguém ama Jesus? Olha se ele ama a palavra, olha se ele gosta de estudo bíblico, escola bíblica, culto de doutrina, aleluia. Porque não sou eu que está dizendo, é Jesus. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que me ama se interessa pela minha palavra. Não, quem ama Jesus gosta da palavra, aleluia. Porque talvez alguém diz, eu gosto de Jesus, aleluia, mas não gosta do culto da palavra, não gosta do ensino da palavra, que é aquele culto do oba-oba, do pula-pula. É bom, é, aleluia, mas para que você possa ter alicerce, você precisa primeiro da palavra. Jesus Cristo disse, aleluia, aquele que ouve essas minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem sábio, o homem prudente, o homem inteligente, o homem de senso, aleluia, saudável, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí veio a chuva, foi, soprou os ventos também, veio as correntes d'água com força, e bateram na casa, bateram sem pena e sem dó, pensando que ia derrubar a casa. Não perceberam que a casa estava edificada sobre a rocha que se chama palavra, sobre a alicerce que se chama palavra, sobre a montanha que se chama palavra, sobre o monte que se chama palavra. E quando o homem e a mulher está edificado na palavra, pode se levantar Enxucaveira, Zé Pilintra, Tancarua, Bombadilha, pode se levantar Maria Padilha, pode se levantar Enxucaveira, Sete Facadas, Bagaceira, Satanás e Inferno, mas eu quero ver derrubar aquele que está alicerçado na palavra. Oh glória! Labás. Tem palavra, tem palavra, tem palavra, tem pão, pois nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra proveniente da boca do Senhor. A palavra é pão, a palavra é água, a palavra é vida, a palavra é perdão, a palavra é libertação, a palavra é transformação. Aleluia, glória a Deus. Veja, eu li no Apocalipse 3, que vai falar da igreja de Filadélfia, e João recebe a revelação, versículo 7: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Aleluia, glória a Deus. Veja, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Aleluia. Não, se ele fechou, ninguém vai abrir. Se ele abriu, ninguém vai fechar. Porque quando ele fecha, ninguém abre. E quando ele abre, ninguém fecha. Glória, aleluia. E ele prossegue: eu sei as suas obras. Eita, meu Deus, só aqui daria para a gente passar a noite toda. Eu sei as suas obras, eu sei as suas obras. O pastor não sabe, mas eu sei. Teu marido não sabe, mas eu sei. Tua mulher não sabe, mas eu sei. Tua mãe não sabe, mas eu sei. Teu filho não sabe, mas eu sei. A igreja não sabe, mas eu sei. O teu patrão não sabe, mas eu sei.
ninguém sabe, mas eu sei. Você pode esconder de todo mundo, mas eu sei. Eu sei as tuas obras. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Glória a Deus. Ele pôs uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Ponto e vírgula. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja, ele estará a nos revelar que nós guardamos a sua palavra, não é porque nós somos super-homens, não é porque nós temos super força, não é porque nós temos mais capacidade. Às vezes somos até mais fracos, às vezes somos até mais incapazes. Aleluia. Mas ele diz, glória a Deus, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. De repente você conhece alguém que diz assim: eu sou forte, eu sou o cara, eu sou o tampa, comigo vai ou racha, comigo é ou não é, comigo é ou não faz, aleluia, porque quando eu chego, aleluia, olha, aí Jesus diz assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Veja a revelação que o Senhor está a nos trazer aqui, e é um alerta importante para mim e para você. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem, aplicando aos dias atuais, a igreja, isso significa dizer que haverá muita gente que vai se dizer crente, mas não é crente. Vai se dizer profeta, mas não é profeta. Vai se dizer pastor, mas não é pastor. Vai se dizer obreiro, mas não é obreiro. Vai se dizer filho de Deus, mas não é filho de Deus. Aí ele diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, dizem que são crentes, dizem que são profetas, dizem que são vasos, dizem que são usados, mas não são, pelo contrário, estão mentindo. Cuidado, vigia, aleluia, tem cautela, observa, aleluia, porque Jesus Cristo, aleluia, em Mateus ele disse: olha, nos últimos dias muitos virão em meu nome, dizendo-se até que é o Cristo, fazendo sinais e maravilhas, fazendo até fogo descer do céu. Mas cuidado, para ele não lhe enganar, porque não foi eu que os enviei, não foi eu que os mandei, eles não chamam ali em meu nome, estão usando o meu nome. É por esta razão que no 7:21 de Mateus ele diz: naquele dia, ou naquele dia muitos dirão: Senhor, eu profetizei, aleluia, em teu nome, eu fiz maravilha, eu expulsei demônio, eu fiz milagre. Aí ele diz: mas eu vou dizer para eles, eu não lhe conheço. Dizem-se judeus, mas não são, mente. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Preste atenção, eles não vão lhe adorar, eles vão adorar prostrado aos seus pés, não vão adorar você. Glória a Deus, porque nem eu e nem você merece adoração. Aí ele chega no 10: como guardaste a palavra da minha paciência,
também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar ou para provar os que habitam na terra. Eu não sei se vocês já viram na internet, alguém chega nas ruas, eu acho que São Paulo, Rio, não sei que cidade é, mas é nessas metrópoles do sul, sudeste, e pergunta aos transeuntes, as pessoas que vão passando na rua: você acredita em Jesus? E a maioria delas diz: não, eu não acredito em Jesus. E eu fico observando, amados irmãos, as declarações, porque é o seguinte: tudo bem que alguém diga que não acredita que Jesus é o Filho de Deus, é o direito deles de não acreditar. Tudo bem que alguém diga que não acredita que Jesus é o próprio Deus, é um direito deles acreditar. Tudo bem que alguém até diga que não acredite que ele morreu e ressuscitou, é um direito deles. Tudo bem que alguém diga que não acredita que ele foi assunto ao céu, é um direito deles. Tudo bem que eles digam que não acreditam que ele vai voltar para buscar a sua igreja, é um direito deles. Tudo bem que eles digam que não acreditam em salvação, não acreditam em céu, não acreditam em demônios, não acreditam em inferno, não acreditam em Deus, não acreditam em nada disso, tudo bem. Mas dizer que não acredita na existência de Jesus, aí é muita insensatez, aí é ser muito insensato. Por quê, pastor? Porque só Jesus, senhoras e senhores, que é comprovado pela história, aleluia, a história contada e escrita por vários homens, evangélicos ou cristãos e não cristãos, revelam a existência de Jesus. E simplesmente, o simples fato de você estudar história, e a história dizer assim, aleluia, 150 anos antes de Cristo, 100 anos depois de Cristo, porque Jesus, na ideia dessas pessoas, é a única pessoa que não existiu. No entanto, ele dividiu a história, e a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, antes de Jesus e depois de Jesus. Como é que pode Jesus não ter existido e as pessoas, as autoridades, os impérios, imperadores, as lideranças, os magistrados, os grandes da terra, dividir o tempo em antes e depois dele, e as pessoas não contradizer, não haver história dizendo que isso é uma farsa, que isso é uma mentira, é uma ilusão? Pois bem, eles não acreditam que Jesus, tudo bem que não acreditam que ele é Deus, Filho de Deus, que morreu, que ressuscitou, que foi o céu, que vai voltar, mas dizer que ele não existiu, aí é muita insensatez, louvada, porque ele é o único que dividiu a história da humanidade no antes e no depois, porque antes o homem não tinha privilégios de ser crente em Jesus, antes o homem sofria para ter o seu pecado perdoado, antes ninguém tinha tanta convicção, certeza de salvação, mas depois que ele veio, morreu na cruz, derramou o sangue, pagou o preço, nos redimiu, nos resgatou, nos purificou e agora nos deu o privilégio, o direito, a convicção de que se formos fiéis, entraremos com ele nas mansões celestiais. Pois bem, voltem comigo aqui ao versículo 10. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir para provar os que habitam na terra. Glória a Deus. Eu sei que é difícil para muitos acreditarem, mas já foi falado aqui, os sinais estão aí, as guerras, as pragas que são as pestilências, tal qual o coronavírus, doenças, fome, assolando o mundo. Nós estamos aqui sossegados, tranquilos. Vai terminar o culto, iremos para as nossas residências, sossegado, desassombrado. Mas lá no Oriente Médio mesmo, é míssil para lá, míssil para cá,
explode aqui, explode lá. E tudo isso é profecia de Jesus. Ouvireis de guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Isso são sinais. Jesus Cristo falou de quando estiver próximo a voltar. Aleluia. Alguém pode não acreditar, alguém pode não crer, aleluia. E é por esta razão que eu preciso guardar esta palavra, porque a Bíblia diz que depois que o Senhor levar a sua igreja, virá sobre a terra uma grande tribulação, aleluia. E ele disser assim: vai ser uma tribulação tão grande que nunca houve igual e jamais haverá. É muita dor, muito sofrimento, muita tristeza, muita angústia, muita miséria sobre a terra, aleluia. Mas aí Jesus Cristo falou: assim como você guardar a minha palavra, eu também vou te guardar daquele dia, eu vou te livrar daquele dia, eu vou te proteger daquele dia. Se você guardar a minha palavra, quando a grande tribulação vier, quando a guerra vier, quando a assolação vier, quando as catástrofes caem sobre a terra, eu vou te guardar. Ora, veja, Jesus Cristo vai guardar a sua igreja. Vai se levantar o anticristo, a besta e o falso profeta. Por isso o sinal é 666, 666, que é o sinal de 6 homens, 6 autoridades. Um vai ser uma autoridade religiosa, o outro vai ser uma autoridade política, e o outro vai ser uma autoridade de guerra, aleluia. Porque esses são os 3 poderes que governam o mundo: a religião, a política e a guerra. Dentro da política está a economia, o dinheiro, aleluia. São os 3 poderes que regem o mundo: religião, exército e política. Por isso serão 3 que vão se levantar. A princípio eles vão resolver o problema da humanidade, vai acabar com as guerras do mundo, vai acabar com a fome do mundo, vai acabar com a violência do mundo, vai ter cura para todo mundo, vai ter casa para todo mundo, vai ter emprego para todo mundo, vai ter comida para todo mundo. Todos os problemas serão resolvidos e solucionados. Só que depois de 3 anos e meio, segundo os melhores pregadores, ele vai se levantar o anticristo e vai querer ser adorado como Deus, no lugar de Deus, aleluia, glória a Deus. Aí quem estiver por aqui e tiver o conhecimento dessa palavra, não vai aceitar adorá-lo, aleluia. Só que se você não adorar, você não vai poder comprar, você não vai poder vender, você não vai poder negociar, você não vai poder trabalhar, você não vai poder viajar, você não vai poder estudar. Tudo será proibido a você, pastor. Mas como é que eles vão fazer isso fácil? Lembra do coronavírus? Que você tinha que usar uma máscara, não podia entrar no estabelecimento se não tivesse a máscara, não podia viajar, não podia sair de casa. É muito fácil, meu irmão, eles controlaram. E logo agora que eles estão querendo fazer o dinheiro digital, o tal do Drex, para você não ter mais cédula, moeda, aí ele vai lá e fecha a tua conta. Você não pode sacar enquanto não receber o sinal, o selo na mão ou o selo na testa, para poder comprar, vender. Você não, então vou morrer de fome, eu vou aguentar a fome até morrer. Mas se você tiver filho menor, filho criança de 3 anos, de 4 anos, de 5, de 7, de 2, querendo comer, como é que vai ser? Eita, pastor, o negócio vai ser difícil. O que é que eu faço? Guarda a palavra, porque aquele que guardar a palavra, Jesus vai guardá-lo. Assim como guardasse a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na tribulação, eu te guardarei na perseguição, eu te guardarei das guerras, eu te guardarei dos males que há de vir sobre a terra. Meu irmão, não se preocupa com outra coisa além de guardar a palavra de Deus. Guarda a palavra, oh glória, aleluia. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Pastor,
Mas já fazem 2000 anos que ele dissera que vinha, e até agora não veio. Quantas pessoas já nasceram e já morreram, e ele não veio? Está demorando demais. É muito tempo. É muito tempo para mim e para você, que só vive 80, 100, 120 anos. Mas para ele que é eterno, meu irmão, e a Santa Bíblia diz que para ele 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Para ele não tem diferença. No relógio de Deus faz só 2 dias que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi para o céu. Está só com 2 dias. Eu e você que somos limitados, vocês limitados somos apressados, mas no relógio de Deus foi ontem. Foi ontem que Jesus chegou no céu. Deus ainda está abraçando ele, aleluia. Ainda está, aleluia, na festa de comemoração, aleluia. Foi só 2 dias, meu irmão, no relógio de Deus. Aí você acha que é muito tempo. É por isso que o apóstolo Pedro, escrevendo a revelação da volta de Jesus, ele disse que nós precisamos nos acautelar, porque nos últimos dias surgirão homens vaidosos, presunçosos, que vão indagar, pessoas que conhecem a Bíblia. Cadê? Vocês não disseram que ele ia vir? E por que até agora? E Pedro escreveu essa palavra há quase 2000 anos, há cerca de 2000 anos. Pedro já sabia que iria chegar um tempo que as pessoas iriam questionar a volta dele. Cadê ele que não veio? Cadê ele que não voltou? Desde menino que eu ouço falar, desde menino que eu ouço dizer, e ele ainda não veio, ele ainda não voltou, ele ainda não chegou. Isso deve ser conversa dos crentes, isso deve ser invenção dos crentes, isso é conversa para tapear a gente, para colocar medo na gente, para a gente não ir para o mundo pecar, para a gente não ir para o mundo farrear, para a gente não ir para o mundo se prostituir, para a gente não ir para o mundo adulterar, para a gente não ir para o mundo beber cerveja, tomar cachaça. Talvez você pense assim, aleluia. E na verdade é o direito de todos assim pensarem, porém eu prefiro acreditar que ele já está de pé, aleluia, esperando o anjo tocar a trombeta. Louvado seja Deus. E se por acaso eu morrer e ele não vier nesse meu tempo, não tem problema, porque se ele não vier, eu vou, aleluia. Se ele não vier, eu irei, aleluia. Glória seja dada ao nome do povo. O importante é que eu esteja habilitado para entrar na sua presença e estar com ele nas mansões celestes. Louvado seja Deus. Eis que veio sem demora. O problema é que você está marcando o tempo dele pelo seu relógio, e não é pelo meu relógio, nem pelo seu relógio, é o relógio de Deus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Desde já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Sabe o que é que Mateus fala no seu Apocalipse? Que na verdade existe outros apocalipse. Tem o Apocalipse de Daniel, tem o Apocalipse de Isaías, tem o pequeno Apocalipse de Mateus, de Marcos, de Lucas, que revela a grande tribulação, a volta de Jesus. Ele diz que haverá uma época em que os crentes vão dizer assim, semelhante àquele servo que o seu senhor viajou e disse, toma conta de tudo, enquanto eu volto. Coloca ordem em tudo, governa e administra tudo, enquanto eu volto. Aí a Bíblia diz que o senhor daquele servo demorou para voltar. E por ele demorar, ele disse, o meu senhor está demorando a voltar. Eu vou farrear, eu vou fazer assim, eu vou ficar à vontade. Aí a Bíblia diz que o Senhor daquele servo virá a hora que ele não espera, aleluia, e o encontrará
despreparado. Aí ele diz: vigiai e orai, porque você não sabe o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Ele só disse que vai voltar e que vai voltar logo, mas o dia e a hora ninguém sabe. Pode ser daqui a 100 anos, 200, 300, 500 ou mais 1000, ou pode ser daqui a 6 meses, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um dia, pode ser amanhã, pode ser agora, meu irmão. Aleluia, glória a Jesus. Ele não disse nem o dia nem a hora, ele só disse assim: acautelados que ninguém vos engane, sede sobre vigiai, esteja vigilante, esteja preparado, esteja atento, esteja na presença. Aleluia. Não se iluda, não pense que dá tempo para algum pecar e desobedecer, não, porque ele pode vir a hora que você não espera, aleluia, e depois que ele entrar, é como o caso das 10 virgens. As 5 nécias saíram para comprar azeite, compraram azeite, voltaram. Quando chegaram, a porta estava fechada. Elas bateram na porta e disseram: Senhor, abre-nos a porta. Ele disse: eu não conheço vocês, não sei quem são vocês, não sei quem é você, não vou abrir. E não abriu a porta. Então, meu irmão, enquanto a porta está aberta, enquanto está, aleluia, liberado para você entrar, para você passar pela porta, aproveita, porque um dia essa porta vai se fechar, e quando essa porta se fechar, ninguém vai poder abrir, até porque, repito o que ele falou: a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Ah, pastor, mas a gente dá um jeitinho, a gente faz uma manobra. Não. Quando Noé entrou na arca com a família e os seres ou os animais selecionados para entrar na arca, a Bíblia diz que Noé fechou a porta por dentro, e veio o anjo do Senhor e fechou a porta por fora. Quando o dilúvio começou a vir sobre a terra, os que estavam, aleluia, à mercê da morte, aleluia, por afogamento, pela enchente da inundação do dilúvio, correram até Noé e disseram: Noé, abre a porta para a gente entrar. Se fosse eu iria abrir. Noé, com certeza, tentou abrir a porta. A Bíblia não diz, mas eu imagino o diálogo de Noé: o Noé disse: eu estou tentando abrir, mas eu não consigo. Já tirei o ferrolho, já tirei o caminhado, já tirei a tramela, já tirei a travessa, e estou puxando. Eu chamei os meus 3 filhos, o Sem, o Cã e o Jafé, estamos tentando abrir e não está conseguindo abrir, está travada, está emperrada, eu não sei, não tem como abrir, eu não posso abrir. Por que, Noé, tu não pode abrir? Ah, eu já sei, o Senhor fechou, e a porta que ele abre ninguém fecha. Aleluia. E depois que Deus fechar a porta, não adianta chorar, se humilhar, se arrepender, não adianta cair aos pés, não adianta mais não, meu irmão. Tem que ser agora, enquanto a porta está aberta, porque ela vai fechar. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Eis que venham sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus queridos, que Deus abençoe. Essa coroa fala de vida eterna, fala de salvação, fala de morar com Deus. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não deixe. Batalha, meu irmão. É só uma oportunidade, é só uma chance. Não tem recuperação, não tem a possibilidade de repetir de ano. É só uma oportunidade. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Fique de pé, por gentileza. Vamos agradecer.